Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sejam todos bem-vindos. Vejo aqui todos com saúde, graças a Deus, e é isso que importa. Se não houver embargo, já podemos dispensar a leitura da ata da sessão anterior. E aí pergunto aos desembargadores se há alguma leitura de acórdão a ser procedida. Nada, presidente. Não havendo, eu indago se há processos a serem adiados ou retirados de pauta. Desembargador Djalma. Eu não tenho, não. O Marinoni não tem? Desembargador Jorge. Nada tenho. Acho que o Desembargador Marinoni Onilson. deve saber. Nada, presidente. Pela ordem, nós teríamos já o número 1 do processo em mesa, mas eu vou inverter a pauta, se também não houver embargo dos senhores desembargadores, que eu pedi para que a assessoria fizesse um pequeno ajuste no meu voto, está sendo procedido, e aí assim que ficar pronto, eu entro com este processo. Nós temos dois processos de segredo de justiça, seria o número 2 da pauta em mesa e o número 4 dos processos pautados. Esses processos também nós faremos inversão e eles serão julgados ao final da sessão. Então, seria o processo do item 2 em mesa, que trata do habeas corpus criminal, número 421.49, dígito 15, de 2020, em que é paciente D.C.F., advogada Rosana Maria Fernandes de Assis, e relator desembargador Djalma. Segundo processo de segredo de justiça, que julgaremos no final, é o número 4 da pauta dos processos pautados, que trata da apelação criminal número 020-4372, dígito 76, em que é apelante J.DS.L, e o relator é o excelentíssimo desembargador Jorge Manuel Lopes Lins. Então, esses dois processos julgaremos ao final. Dito isto, passemos, então, ao item 2, perdão, ao item 1. Espera aí que eu fiz confusão. Processo que eu estou invertendo a pauta de minha relatoria é o número 1 dos processos pautados, 060-1048, dígito 27, de 2018, em que é apelante Ederfran de Oliveira Silva. Esse, sim, é que a assessoria está fazendo alguns ajustes e assim que ficar pronto eu chamarei a julgamento. Passemos, então, ao item 2 dos processos pautados, que trata da apelação criminal 00317222, dígito 62, de 2003, em que é apelante Raimundo Rosa Brandão e a relatora desembargadora Onilza de Abreu Guerra. Eu tive informação que esse processo seria retirado de pauta, desembargadora? Sim, presidente, foi retirado porque o advogado pediu adiamento. Ok. Não, esse processo, desculpa, vou fazer uma retificação. Esse processo, ele tem um grau de recurso, ele está em grau de recurso. E por isso que eu estou retirando de pauta. Ok. Retornando à pauta em mesa, nós temos que é o item 1 do desembargador Djalma. Trata do habeas corpus criminal número 419.51, dígito 75, de 2020. O paciente é Edmar Pinheiro Monteiro, a advogada Maria da Conceição Pinheiro Monteiro Engel, o relator é o desembargador Djalma, e são membros os desembargadores Jorge Manuel e Onilza Guerra. Janaína, a advogada doutora Engel se encontra na sala? Ela encontrava-se na sala, mas nesse exato momento não. Ela acabou de entrar. Eu já vou entrar.
Bom dia, doutora Maria Conceição. A senhora consegue nos ouvir? O áudio dela está conectando, desembargador. Já, desembargador. Bom dia, doutora Maria Conceição. A senhora consegue nos ouvir? Consigo. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Doutora Maria Conceição, está em julgamento o habeas corpus criminal número 419-51, dígito 75 de 2020, em que a paciente é Edmar Pinheiro Monteiro, o relator é o desembargador Djalma Martins da Costa, e compõe este julgamento o desembargador Jorge Manuel e a doutora desembargadora Nilza Guerra. Eu indago Vossa Excelência se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa a leitura do relatório, Excelência. Muito obrigado. Procurador doutor Agnello Balbi Júnior, Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia para ele, por favor. Ele está ouvindo, doutora Maria. Certo. Agradeço o bom dia e retribuo. Ok. O Ministério Público apenas ratifica o que já consta no parecer firmado nos autos. Desembargador Djalma, nosso decano, podemos começar com a sustentação? Doutora Maria, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua sustentação oral. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, nobres senhores relatores da Câmara Criminal e procurador de Justiça do Estado do Amazonas. Me chamo Maria da Conceição Monteiro Engel, advogada do paciente Edmar Pinheiro Monteiro. No dia 21 de 9 de 2019, foi instaurado o inquérito policial, através do boletim de ocorrência que consta nos autos, para fins de apurar o crime de estupro de vulnerável, o qual é importante frisar que até o momento não fora concluído. Isso antes mesmo da ocorrência da pandemia da Covid-19. O paciente teve a sua prisão provisória decretada pela excelentíssima senhora doutora juíza, senhora Lina Marrier Cabral, em 3 de 2 de 2020, pelo prazo de 30 dias, com base na lei da prisão temporária e na lei do crime hediondo. Em 10 de 2 de 2020, foi feito o pedido de revogação de prisão temporária em favor do paciente, alegando, em síntese, que inexistem os pressupostos autorizadores para a sua prisão. O nobre Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão e, posteriormente, informou que aguardará a conclusão do inquérito policial para a formação da opinião delicti. No dia 21 de 3 de 2020, a excelentíssima senhora doutora juíza da Central de Inquéritos manteve a decretação da prisão temporária em desfavor do paciente. Então, a defesa, inconformada com o indeferimento do pedido da revogação da prisão, resolveu impetrar um habeas corpus, a fim de que possa ser concedido ao paciente o direito de aguardar a conclusão do referido inquérito em liberdade, tendo em vista que este possui 65 anos, é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita, é pai de família. Além do mais, a investigação pode prosseguir sem seu enclausuramento, que, por ora, não mostra imprescindível, já que as diligências faltantes poderão ser realizadas independentemente da sua presença na delegacia, o qual
o qual o mesmo se compromete e coloca-se à disposição da autoridade policial para ser interrogado e esclarecer o que for necessário, pois até o momento não foi feita sua oitiva. A nobre promotora de justiça do presente habeas corpus opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada em relação à prisão temporária, e aos argumentos apresentados, por conta da decisão do juízo de origem, foi devidamente fundamentada nos parâmetros legais e pelo não conhecimento em relação à causa de pedir referente ao coronavírus, cujo mérito ainda não foi enfrentado em primeira instância. Entre mentes, é sabido que a palavra da vítima desses crimes tem relevância, mas pergunto, excelências, como pode ter fundadas razões de autoria do delito se nos autos consta que a vítima foi acompanhada pela sua irmã, ora, ex-esposa do paciente? O que causa tamanha estranheza, pois é imperioso noticiar que o paciente foi casado por alguns anos com a irmã da suposta vítima. Ocorre que a mesma não aceitou a separação e desde então vem fazendo um terror na vida do mesmo. Alega que este a ameaça, bem como toda a sua família com arma de fogo e perseguições. Porém, ressalta-se que não passa de ilações, visto que, se fosse verdade no que diz respeito à arma, esta seria encontrada e apreendida no momento de busca e apreensão realizada no endereço do paciente, às 6 horas da manhã, no dia 17/12/2019. E quanto à alegação de perseguição, é totalmente inverídica, vez que nos noticiários consta apenas uma foto de um homem de moto, sem qualquer prova robusta de que esse homem é o paciente, além de frisar que ele não sabe dirigir moto. Em favor do paciente constam termos de declarações, qual seja o primeiro depoimento da genitora, da vítima, da cunhada, senhora Emily Oliveira, bem como a carta do seu irmão, o senhor Alex Pereira. Os termos de declarações são tão verídicos que foi entregue no dia 21/2/2020 como prova na vara da Central de Inquéritos, um pendrive contendo os áudios da vítima solicitando casa, ela pedindo casa e um celular para retirar a queixa, como troca para retirar as acusações, o que não foi feito, não foi aceito. Outro sim, foi juntado nos autos do referido habeas corpus foto de seu apartamento, do paciente, onde é possível constatar que parece uma kitnet, visto que não tem espaço nenhum para abrigar mais de 2 pessoas, já que a vítima alega que foi constrangida para praticar atos libidinosos na frente de seu irmão deficiente. Ademais, na referida foto, aparece o balão de oxigênio, pois o mesmo faz o uso contínuo deste, tendo em vista que é portador de enfisema pulmonar, as folhas 51. Frisa-se que o Conselho Nacional de Justiça também editou a recomendação em 62/2020, orientando os tribunais e juízes a reverem a necessidade de manutenção de prisão preventiva aos indivíduos pertencentes ao grupo de risco para infecção, estando o paciente inserido no grupo de risco. Para infecção pelo vírus em questão, compreende pessoas idosas e com doenças crônicas. Imunossupressoras respiratórias que possam conduzir a um agravamento do estado geral
de saúde a partir do contágio. Entrementes, quero esclarecer que aqui não se trata de inocentar ou absolver o paciente, mas preservar seu direito da presunção da inocência, como dito a Loures, para que o mesmo responda o inquérito policial em liberdade até o final do julgamento. Por fim, não se pode exigir que o paciente seja colocado em uma situação gravosa, com risco de contaminação, em face de um mandado de prisão temporária, em razão da debilitada condição física do paciente, pois encontra-se no grupo de risco, uma vez que é hipertenso e portador de enfisema pulmonar, sendo dependente de oxigênio, como já foi mencionado anteriormente, bem como citado nos autos do pedido de revogação da prisão temporária no juízo de piso e no processo de habeas corpus, assim como foi mostrado pessoalmente. Além de informar que o encarceramento do paciente por 30 dias trará maiores problemas à sua saúde, uma vez que irá ficar numa prisão que já existe histórico, que internos contraíram Covid-19, exemplo, CDPM1. Portanto, roga-se pelo conhecimento e que seja concedido a ordem do habeas corpus por ser medida de justiça por tudo o que for exposto e diante do momento em que vivemos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Conceição. Com a palavra, o relator desembargador Djalma. Ok, obrigada. Eu devolvo a Lianésia, com a qual esta relatoria foi tratada, na exata medida em que tratou a defesa, num dia em que não deveria estar no tribunal, insistentemente recebi a causídica, ouvi por mais de uma hora, educadamente disse que ia examinar o processo para ver o que poderia ser feito pelo irmão dela. Feita essa devolução de educação caseira, eu quero me prolongar. Examinamos profundamente a questão. O juiz se convenceu que estava examinando a situação no presídio do rapaz que cometeu um crime contra um menor, a criança, segundo a acusação. E eu não posso fazer do tribunal uma casa de caridade. Se eu fizer isso, muda o nome do tribunal, passa a ser o nome de uma casa filantrópica ou caridosa. Quando a gente sabe que a caridade tem que ser examinada à luz dos interesses não só de um, mas de todos. E o rapaz, infelizmente, segundo me consta aqui, assessoria, está foragido. Ele foragiu porque eu não dei a dominar para ele. Eu não posso conceder essa liminar, desculpa, mas eu não posso. Eu sinto muito, mas eu não posso pensar só em quem praticou. Eu tenho que pensar em quem recebeu a ofensa na sociedade de um modo geral. Desculpa, mas eu não posso concordar. Eu denego a ordem de acordo com a opinião ministerial.
Então, Vossa Excelência denega a ordem. Isso que eu disse. Relator, então, denega a ordem pelos fundamentos apresentados. Participam desse julgamento o desembargador Jorge e o desembargador Onildo. Está em discussão. Em discussão, senhor presidente, acompanhei atentamente a leitura e já tinha feito também aqui a leitura do voto. Acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Desembargador Onildo. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, o habeas corpus é denegado, que proclamado está na forma do voto do relator. Muito obrigado, doutora Maria Conceição. Obrigada também, muito obrigada. Obrigado, presidente. Continuando na pauta, eu chamo agora a julgamento o item 3 dos processos pautados, que trata da apelação criminal número... É o item 2, item 3, correto. Apelação criminal 060-3280, dígito 12, em que é apelante Marcelino Batista de Lima Júnior, advogados Josemar Berçot Rodrigues e Josemar Berçot Rodrigues Júnior. Também apelante Francisco Diego dos Santos Albuquerque, dos Anjos Albuquerque, advogada Efigênia Generoso de Araújo. Relatora é desembargador Onilza, revisor desembargador Djalma, participa do julgamento do desembargador Jorge. Janaína, eu tomei conhecimento que não vai haver sustentação oral, houve desistência. Nenhum dos dois advogados estão presentes na sala de espera. Então, Exato, passo a palavra. desembargador. Pois não, Geisa? É exatamente como o senhor falou. Então, passo a palavra à relatora desembargadora Onilza. Obrigada, senhor presidente. Eu vou, então, sintetizar aqui o voto e ler só o acórdão. Apelação criminal, tráfico de drogas, Lei 11.346. Eu vou, então... Perdão. /2006, autoria e materialidade delitivas comprovadas, absolvição e impossibilidade, mercancia caracterizada, valor probatório do depoimento dos policiais, insurgência quanto à dosimetria da pena, procedimento adequado, sentença mantida, apelação conhecida e não provida. A condenação dos apelantes deu-se por meio de sentença legitimamente fundamentada no conjunto fático probatório que instrui os autos. No caso em tela, insubsistentes as teses apresentadas, uma vez que restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelo qual os apelantes foram condenados, pois a quantidade de droga apreendida e a forma como ela estava acondicionada denotam a finalidade mercantil dos agentes. Depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, sendo, portanto, hábeis a ensejar a condenação do réu, sobretudo quando corroboradas por outras provas constantes dos autos. Apelação criminal conhecida e não provida. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Onilza. A relatora conhece e não dá provimento ao recurso. Há alguma divergência? Não havendo divergência, o resultado está proclamado na forma do voto da relatora. Passemos ao item 5 dos processos pautados, já que o 4 está em segredo de justiça, será julgado ao final. O item 5, então, trata da apelação criminal número 0653605, dígito 88, de 2018. Desembargador? Sim. Isso aí também fazem parte da pauta de segredo de justiça. Ah, o 5 também? Aham. Aí, até o 5 agora... e o 6? Isso. Tá Perdão. bom.
Aí agora... 5, 6, 7 e 8, todos? Isso. Ah, ok. Aí o número 1, que o senhor havia botado para depois, né? Deixa eu É o ver que se está já está faltando. disponível aqui. Desembargador, a assessoria me passou que já foi feita a alteração. Muito bem, chama o julgamento. Então, o item 1 da pauta em mesa, que trata do habeas corpus criminal número 400-1951, dígito 75, de 2020. Perdão, não é esse, não é esse. É o item 1 dos processos pautados, que trata da apelação criminal número 060-1048, dígito 27, de 2018, em que a apelante Éderfran de Oliveira Silva, advogado Mário Batista de Andrade Neto, OAB 5083. Eu sou o relator, revisor desembargador Onilza e membro desembargador Djalma. Janaína, o advogado já está na sala? O advogado Mário Andrade. Confirma, Geisa? Sim, Mário Andrade. Estou admitindo. Bom dia, doutor Mário. O senhor me ouve? Bom dia, doutor Mário. Por favor, ligue o seu áudio. Seu microfone. Seu microfone. No canto esquerdo da sua tela. O seu áudio já está ligado, deve estar com volume baixo. Nós não conseguimos ouvi-lo, doutor Mário. Pode ser no seu computador, doutor. Se eu estiver no computador. Ele está no máximo aqui. Eu fiz Agora. o teste normal. Conseguimos ouvir. Agora. Agora. Bom dia, doutor Mário. Seja bem-vindo. Excelência. Bom dia, doutor Mário, está em julgamento a apelação criminal número 060-1048, dígito 27, de 2018, em que é apelante Éderfran de Oliveira Silva. Me confirme, por favor, se a sua OAB é a 5083 e o seu nome completo é Mário Batista de Andrade Neto. Tive, Excelência. 5083, Mário Batista de Andrade Neto. Eu sou o relator, o revisor desembargador Onilza e membro que compõe este julgamento, desembargador Djalma. Eu indago Vossa Excelência, doutor Mário, se dispensa a leitura do relatório da apelação criminal. Positivo, Excelência. Doutor Agnello, Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Apenas no sentido de ratificar o parecer já incluso nos autos, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Muito obrigado. Doutor Mário, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sustentação oral. Obrigado, Excelência. Serei sucinto.
Primeiramente, bom dia, excelentíssimo senhor desembargador-presidente dessa segunda Câmara Criminal, os meus respeitos. Demais membros desembargadores, é claro, doutor procurador do Ministério Público e eminentes serventuários do Tribunal de Justiça. Excelência, o caso em tela trata de uma apelação criminal interposta pelo nacional Edefran de Oliveira Silva em decorrência de sentença penal condenatória que o sentenciou a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Os fatos é que o apelante, em janeiro de 2018, ele foi preso em flagrante portando uma habilitação falsa, ou seja, um crime de falsidade ideológica, e foi conduzido ao 12º Distrito Policial. Ocorre que, após ele estar detido nessa delegacia, ele foi visitado por 4 policiais civis em sua cela, com a seguinte informação que o mesmo já era investigado pela prática de tráfico de drogas, uma investigação que até hoje nunca apareceu, e que o mesmo, através de tortura, está nos autos, foi obrigado a levar os policiais à sua residência. Ocorre que, chegando na residência do apelante, foram encontrados 4 pacotes de uma substância que, no total, pesou 4 gramas. Conforme laudo pericial de folha 76 dos autos, assinado pelo perito criminal do Estado do Amazonas, Dr. Rafael Borges, o material encontrado ele foi descartado como cocaína, como entorpecentes. Ele não foi confirmado que era droga. É uma substância não ilegal. Está nos autos, folha 76 do processo. Ocorre que, após saírem da casa do apelante, os policiais levaram o mesmo a uma casa de uma outra denunciada no processo, que não faz parte dessa apelação, e, ao que tudo indica, a mesma já era monitorada por esses policiais. Na casa dessa moça foi encontrado, sim, drogas. Ocorre que, ao longo de toda a instrução processual, na fase de inquérito policial, na instrução perante a justiça, a mesma sempre manteve a mesma tese. Ela não conhece o apelante e que a droga que ela mantinha em sua residência, ela estava guardando para um traficante chamado Manel. O que chama a atenção, Excelência, é que o próprio Ministério Público, quando da apresentação das alegações finais encartadas nas folhas 310 a 312, assim se manifestou. Por fim, quanto ao réu Edefran de Oliveira Silva, verifica-se que o mesmo não restou provado a autoria e materialidade delitiva, posto que o material encontrado em sua residência não se trata de entorpecentes ilícitos, conforme laudo definitivo de folha 76 e 77. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgado parcialmente procedente a ação penal para condenar a Arlene, que é a outra denunciada, e absolver o apelado, hoje, Edefran de Oliveira Silva, com fundamento no artigo 386 CPP. Ocorre, Excelência, que, totalmente contrário à instrução processual e às provas dos autos, adota a magistrada da terceira VCUT, em que pese o princípio do livre convencimento motivado, não permite que tal decisão seja proferida contrária à prova dos autos. Não restou provado qualquer ilícito praticado pelo apelante. A única testemunha de acusação ouvida na instrução todinha foi simplesmente o policial civil, justamente que praticou o ato de tortura contra o mesmo. Está nos autos mais uma vez. Excelência, agradecendo mais uma vez a atenção dispensada, pedindo pela reforma parcial da sentença de primeiro grau, no que tange ao apelado Edefran de Oliveira Silva, para absolvê-lo com base na insuficiência probatória que justifica a condenação imposta, como assim se manifestou o Ministério Público, pelo simples fato de que a prova no processo criminal, para alicerçar um decreto condenatório, ela deve ser irretoquível, cristalina e indiscutível, sendo que não é no caso em apreço. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Mário. Conforme os senhores desembargadores podem notar, e o próprio representante do Ministério Público, meu voto está disponível. E ele é um pouco longo, mas, em suma, eu digo o seguinte. Inicialmente, há uma preliminar de nulidade de provas, dita no habeas corpus, na apelação.
e eu digo o seguinte: o apelante pleiteia pela declaração de nulidade do feito, ao argumento de que as provas produzidas foram obtidas de maneira ilegal, sob tortura e mediante violação domiciliar, sem prévia autorização judicial. Nesse viés, assevera que não foi encontrada nada ilícito em seu poder, razão pela qual ainda existiam fundadas razões capazes de demonstrar previamente uma situação de flagrante, sendo ilegítima a invasão em sua residência. Logo, argumenta que todas as provas obtidas a partir desta estão eivadas de ilicitude, devendo, a seu ver, ser absolvido com arrimo no artigo 386-2 do Código de Processo Penal. Eu digo, em relação à alegação de que foi torturado para prestar as informações dadas, não há qualquer evidência nos autos ou qualquer prova apontada pela defesa que desabone a conduta dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Registro que o policial civil Gildo Santos de Oliveira atesta que o acusado estava preso na delegacia pela prática de outro delito, abro parênteses, falsidade ideológica, fecho parênteses. Consigna também que já havia uma investigação contra o recorrente pelo tráfico de drogas, inclusive já havia informações sobre o endereço do acusado. E isso está dito às folhas 2 e seguintes dos autos. Assim, ao contrário da tese defensiva, o agente público esclareceu que, de fato, existia fundada suspeita de que o réu praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, motivo pelo qual o mesmo foi questionado acerca das drogas. Portanto, infere-se que a guarnição não escolheu arbitrariamente a residência do recorrente como objeto da diligência. Na realidade, além da prisão em flagrante pelo crime de falsidade ideológica, ambas as testemunhas policiais afirmaram que o mesmo já era conhecido como pessoa que comercializa drogas, destacando-se ainda que o réu informou com precisão o endereço em que foi apreendido o entorpecente. Ademais, a polícia logrou êxito na mencionada ocorrência, vez que confirmou a suspeita do delito, tendo sido apreendidos 1.090 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. Com efeito, inexistem motivos para duvidar do testemunho dos agentes policiais, os quais se revestem de legitimidade e alto valor probatório, sendo suficientes, na hipótese, para afirmar a convicção do juízo quanto à existência de situação prévia que culminou com o ingresso na moradia do apelante. Além disso, é importante ressaltar que o consentimento do acusado e a ausência de mandato judicial para a entrada na casa mostram-se, no caso concreto, irrelevantes. Isso porque o tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, sendo, por conseguinte, dispensável o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do agente, com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa. Perdão. A propósito, eu cito, com relação a essa hipótese, farta jurisprudência do STJ. Nesse contexto, prossigo. É importante destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 603.616, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que, abro aspas, a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, como soe ser a presente hipótese. E prossigo. Desse modo, vislumbro que o quadro fático narrado acima
ensejou fundadas razões para concluir pela ocorrência de crime no interior da residência, de modo a autorizar o sacrifício ao direito à inviolabilidade domiciliar. Fecho dizendo o seguinte com relação à preliminar. Diante da argumentação versada, não se verifica irregularidade capaz de ensejar a nulidade do feito, razão que rejeito a preliminar suscitada, mantendo válida todas as provas obtidas durante a diligência policial e seguintes. Bom, boto então, senhores desembargadores, Onilza e desembargador Djalma. Lanço, então, a julgamento esta preliminar. Desembargador Djalma. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargadora Onilza. Também acompanho Vossa Excelência. Passo, então, agora à tese do pedido de absolvição. Digo eu, conforme relatado, o recorrente foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em virtude da prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.346, de 43 de 2006. A despeito da tese defensiva calcada na insuficiência de provas para a condenação, verifica-se que o caderno processual aponta, inarredavelmente, o acusado como autor do delito em questão. Observa-se, pois, que a materialidade restou demonstrada através do laudo de exibição e apreensão de folhas 70 e, sobretudo, e aqui eu peço a atenção, senhora desembargadora, pelo laudo definitivo em substância entorpecente, o qual atestou que as trouxinhas apreendidas tratavam-se de cocaína. Este laudo definitivo ele se encontra nos autos das folhas 73 e 74. E aqui eu faço questão de chamar a atenção, de notar este argumento, porque há uma forte tese do apelante no que diz respeito de que não havia droga, ou que o material encontrado não caracterizava-se como substância estupefaciente. Essa tese, então, se encontra afastada pelo laudo que foi feito na substância, laudo definitivo, e que se encontra adormecido as folhas 73 e 74. Continuo eu no meu voto. A autoria delitiva, por sua vez, é verificada pelo depoimento das testemunhas nos moldes a seguir delineados. O policial Gildo dos Santos de Oliveira afirmou em juízo, e o fundamental que ele afirma é o seguinte: a equipe policial, então, se deslocou ao lugar indicado e encontrou as drogas na residência da Arlene Silva dos Santos, que confessou a guarda do material em favor do acusado Ederfran de Oliveira Silva. Essa narrativa está em consonância total com o depoimento do policial Éder Geliar Lira de Lima, que se encontra a folha 57. E aí é um depoimento longo, mas que bate ou está em consonância com o anterior. Por isso vou deixar de transcrevê-lo, mas já se encontra dito no meu voto. Sobre o tema da absolvição, eu continuo. Registre-se, por oportuno, que o acusado indicou com precisão a residência da ré Arlene, onde foram apreendidos entorpecentes. Ademais, foi apreendida balança de precisão e material utilizado para diluir cocaína, fato que robustece a versão de que ambos praticavam a venda de entorpecentes. Outro sim, não se vislumbra qualquer indício de animosidade anterior entre os responsáveis pela prisão e o réu, circunstância que poderia justificar o suposto flagrante ilegítimo, como quer fazer ou fazer crer a defesa. Consoante exposto anteriormente, os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos,
tanto durante o procedimento investigativo, como no decorrer da instrução processual, não se vislumbrando qualquer elemento, fato ou circunstância que ponha em xeque a confiabilidade dos agentes ou policiais. Nessa senda, é importante destacar a pacífica orientação jurisprudencial, no sentido de que a declaração emanada dos policiais responsáveis pela diligência que culminou com a prisão tem valor probatório e é apta a lastrear o decreto condenatório tal qual na espécie. E aí, nesse sentido, eu também trago jurisprudência que casa como luva, ou calça como luva, ao presente caso. Continuo eu e digo, cumpre relevar como elemento adicional de convicção que Ederfran de Oliveira Silva possui contra si ações penais pretéritas, inclusive por tráfico de drogas, o que denota que o mesmo faz do crime o seu meio de vida, conforme certidão de antecedentes criminais. Aqui, mais uma vez, senhores desembargadores, eu chamo a atenção para um quadro que estabeleci no meu voto, onde eu listo diversas ações criminais a que o réu esteve sujeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ações. 4 já baixadas e 1 arquivada. Entretanto, há uma que leva o tombo 022-81-46 de 18 de 2019, conjuminada com a de tombo 060098 dígito 17, em que o réu foi apenado a uma pena de 2 anos e multa em regime aberto, com trânsito em julgado. A incidência penal deste caso foi o artigo 299 caput e artigo 304, ambos do Código Penal. Também o réu ou apelante Ederfran, ele responde na ação registrada sob o número 0242655, dígito 03, de 2009, quantificação dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343, nesta ação ele foi condenado a uma reclusão, 5 anos e 6 meses e multa em regime fechado. Ainda não transitou em julgado, se encontra sob recurso, mas há esta condenação também por tráfico de drogas. Continuo eu, então, no meu voto, dizendo o seguinte: desta feita, consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa a título de antecedente criminal. E aí faço menção a essa jurisprudência do STJ. Diante de tal contexto, entendo como suficientemente comprovado que o réu praticou a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343 de 2016, restando evidente que não houve desacerto na exasperação da pena base, desde que a fundamentação idônea para tal. Por tudo isso, senhores desembargadores, eu voto pelo não provimento do apelo, por todos esses argumentos, e por isso submeto a vossas excelências, desembargadora Nilza e desembargador Djalma, o meu voto. Está em discussão, desembargador Djalma. Excelência, eu acompanho a Vossa Excelência. Desembargadora Nilza, como revisora. Acompanhei atentamente o voto e sou com a relatoria, com Vossa Excelência. Muito bem, então o resultado está proclamado pelo desprovimento do apelo na forma do meu voto. Muito obrigado, doutor Mário. Seja sempre bem-vindo e fique com saúde. Excelência, bom dia.
Geis, agora todos são de segredo de justiça, é isso? Exato, desembargador. Então, Janaína, podemos fechar o circuito, permanecem apenas os advogados de cada processo. Quando fechar, por favor, me avisa, Janaína.